Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma continuação dessa aula aqui, olha. Essa aula foi o kit de bolsas que eu apresentei para vocês, o kitzinho de bolsas, e eu apresentei para vocês essa bolsa que tem alça regulável, então você pode ajustar para ela ficar mais alta ou abaixar um pouco mais, enfim, você pode ajustar aqui. E na aula anterior eu mostrei essa aba que ela tem aqui, olha, com bolso de tela, que aí você enxerga o que tem aqui. E tem esse bolso na parte de trás dela, olha, um bolso que tem volume. Você pode guardar aqui o que você achar necessário para você utilizar aí na sua viagem, no seu passeio, enfim. E aí eu comecei a pensar, bom, vou fazer uma segunda peça para gravar pro pessoal. E aí eu gravei essa aula aqui, nessa peça, e eu fiquei apaixonada nessa cor. E olha, é uma bolsa que acomoda bem, você pode colocar aqui seus pertences aí para sua viagem, seu shampoo, as suas coisinhas, porque às vezes você vai levar uma nécessaire e fica pequena, acaba tendo que levar uma mala muito grande. Então, para aquela viagem mais rápida, você leva essa bolsa, que você pode colocar aqui o seu celular, seu carregador. Aqui você pode colocar chave, documento, enfim. Você ajeita aí do jeito que você achar melhor. Bom, temos na aula anterior o kit de nécessaire e o super molde, a explicação da montagem. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer essas abas, tá? Que são as tampas. Essa tampa aqui e a colocação desse bolso, tá? Porque a construção dessa peça foi feita na aula anterior. E claro que vocês estão vendo que tem peça nova aqui na mesa, né? E olha, pensando na sua viagem, olha o que eu trouxe para você. Não é uma mala, tá? É um lugar especial que toda mulher ama. Sabe aquele lugar que falta para nós colocarmos os nossos sapatos? Então está aqui, olha. Uma maleta para colocar sapatos, com divisórias em plástico e a parte interna é toda com material impermeável, o que facilita a higienização. E a parte externa toda em tecido, o que me facilitou muito fazer essa aplicação linda dessa flor, combinando com todo o conjunto. Olha que coisa mais linda essa aplicação aqui do lado. E por ser uma maleta para sapatos, nessa parte aqui do bolso, você pode colocar meia, o que mais for interessante para você colocar aqui. Saquinhos para você acondicionar o sapato depois que você usou, ou lenço umedecido para você fazer a higienização dos seus sapatos. Enfim, aqui uma solução para você não colocar sapatos na sua mala. E assim você pode levar uma mala menor para sua viagem. Então, quem gostou dessa sugestão, digita sapato aqui para eu entender que vocês gostaram dessa peça e aí eu trago ela na próxima aula, tá? Vou deixar inteiramente grátis para vocês o molde da niqueleira, que foi uma peça que eu fiz na aula anterior. Na aula de hoje não tem a explicação da niqueleira, mas eu vou deixar o molde dela. Então quem quiser fazer a niqueleira, que é uma necessairezinha pequenininha, que facilita muito aqui, você pode colocar ela aqui do lado, olha. E na hora de viajar, tá aqui fácil, de fácil acesso. Vou deixar o molde gratuitamente para vocês. E também vou deixar o molde da aplicação da flor, tá? Vou deixar esses dois moldes gratuitos para vocês. E hoje eu quero muito agradecer todas as pessoas que compraram o kit de bolsas, o molde do kit de bolsas. E em agradecimento a todos vocês, eu vou disponibilizar lá dentro da plataforma o molde da maleta de sapatos. Então, quem comprou o kit de bolsas vai receber o molde da maleta de sapatos. E quem quiser a maleta de sapatos, na próxima aula eu vou trazer todas as explicações e a construção dessa maleta. É um passo a passo bem legal, bem interessante para quem quer fazer aí uma peça muito linda para sua viagem, porque qual mulher que viaja e não leva o seu tênis, seu chinelo,
seu calçado, seu salto, e aí acaba ocupando muito lugar na mala. Então, gente, bora pra aula, que a aula hoje está sensacional. Pessoal, nessa modelagem eu fiz uma parte que eu chamo de gabarito. Esse gabarito é o que eu estou montando aí agora. Ele vai servir para você utilizar para fazer o posicionamento das abas e do bolso. Mais à frente, seguindo a aula, você vai entender direitinho o momento em que você vai posicionar as abas e o bolso. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como construir tudo. Acompanhe a aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pessoal, eu fiz questão de montar essa parte do molde aqui, que é onde tem os desenhos e os posicionamentos dos bolsos. Então, eu quero mostrar para vocês que esse molde aqui, ele tá exatamente no tamanho do meu molde original, do meu super molde, que é o que eu chamei, aquela bolsa grande, bonita, eu chamei de super molde, tá? Então, aqui vocês vão ver o seguinte, nessa posição aqui, é o risco que vocês vão precisar fazer para posicionar aquele bolso. É exatamente nessa posição que está aqui. Então, eu vou recortar esse aqui agora, para poder ficar bem claro para vocês que esse molde aqui, ele está alinhado com aquele, e aqui é o posicionamento. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa linha verde, tá até escrito em verde aqui, ó, a marcação verde serve para você posicionar o molde, marcação do bolso. Então, no nosso molde, nós temos um moldezinho que é a marcação do bolso, que você vai colocar aqui em cima, vai marcar para fazer a costura desse bolso, tá? A linha azul serve de marcação para o posicionamento das lapelas 1 e 2, que é a A e a B. A linha azul, que vai mostrar o posicionamento, ela não saiu na impressão e não vai sair na impressão de vocês, mas eu vou mostrar nesse vídeo onde vocês vão fazer o traçado da linha azul para ajudar vocês aí no gabarito, tá bom? E usar essa marcação aqui, eu fiz essa marcação aqui para centralizar as lapelas do bolso. Então, essa marcação aqui, olha, é para posicionar as lapelas. Quando você montar uma lapela, que é aquela parte, aquela aba do bolso, por exemplo, esse aqui é uma lapela, tá? Então, você vai usar isso aqui, ó, para centralizar. Vai sobrar, entendeu? Vai sobrar de um lado, vai sobrar do outro. Esse ponto aqui é um ponto para você centralizar. E um outro detalhe, esse ponto aqui serve para marcação do botão do bolso, tá? Mas, antes de vocês furarem o bolso de vocês, vocês vão verificar se o bolso está posicionado de forma que vocês olhem e percebam que ele está certinho. Não é que não é para confiar nesse ponto que eu deixei, mas o que acontece? Se você estiver costurando aí numa máquina diferente da minha, num posicionamento diferente do meu, não vai ficar certinho. E aí você vai falar assim, puxa Lu, o molde deu errado. Mas talvez a máquina que você está usando, o pé de máquina que você usou, se foi maior, se foi um pouco menor, isso vai dar diferença nessa centralização. E centralizar um botão é algo que a gente tem, eu dou aqui para vocês um norte, né, mais ou menos, de onde vai ficar. Mas vocês precisam verificar esse posicionamento de botão. Esse aqui é o super molde, entendeu? Mas é o super molde com as marcações dos bolsos, das lapelas, tudo direitinho, tá? Pessoal, tenham paciência, porque a aula é longa, porque tem muitos detalhes e eu preciso explicar cada um deles para que vocês consigam executar toda a peça. Para as pessoas que já têm hábito de costurar e de pegar um molde e executar a peça, tá fácil, não tem problema nenhum em adiantar o vídeo e chegar até a parte que de repente precisa. Mas eu preciso lembrar a vocês que o canal está cheio de pessoas que estão começando a costurar agora e eu preciso pensar nessas pessoas também, tá bom? Então vamos ter paciência, porque eu preciso explicar com detalhes sobre moldes, montagens,
mostrar detalhes, tá bom? Então, bora para a aula. Dar continuidade aqui no nosso trabalho, como eu já mostrei para vocês, esse molde aqui, ele representa aqui o posicionamento das peças. Então, se vocês quiserem abrir aqui, não corta tudo, corta só esse pedaço aqui, olha, que aí vocês conseguem levantar essa aba e fazer esse risco aqui, ó, para vocês conseguirem posicionar o bolso de vocês. Eu vou fazer isso no meu e vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero que vocês, antes de pensar nos bolsos, vocês pensem na peça de vocês, tá? Então, a minha aqui, eu escolhi esse floral, e essa parte branca que vocês estão vendo aqui é o giz, eu não passei a ferro ainda, tá? Mas vocês podem ver, olha, que o quilting está todo pronto. E aqui, eu já deixei as peças separadas para mostrar para vocês. Essa peça aqui, ela é essa aba do bolso aqui, olha, tá? Essa aqui. Então, eu já deixei ela aqui preparadinha. Eu vou usar uma manta R2, tá? E essa parte do meio aqui, ela já está prontinha aqui pelo seguinte, eu vou montar ela desse jeito. Eu vou riscar, vou mostrar todo o passo aqui para vocês. Mas eu vou montar um quilting. Na minha peça que eu mostrei semana passada, eu não fiz quilting, eu fiz direto e eu não fiz na R2. Vocês podem ver que eu fiz com o nylon dublado. Ficou bom, não ficou ruim, mas dessa vez eu vou fazer na manta para ver como fica diferente essa estruturação, tá? Então esse bolso eu vou preparar ele agora, eu só trouxe ele recortado para mostrar para vocês. Também trouxe esse bolso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Vou deixar aqui do lado. Esse bolso é esse bolso aqui, que tem aqui uma pencezinha, que é para dar profundidade. Esse bolso eu decidi fazer numa manta R1, então desse lado aqui tem cola e aqui não tem. Então por isso que tem um alfinetinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou riscar ele aqui, vou montar um quilting e eu escolhi colocar a manta R2 pelo seguinte, R1 pelo seguinte, se eu usar R2 vai ficar muito grosso para fazer essa pence. A R1 já vai ficar um pouquinho grosso, mas eu vou deixar. Como é um bolso pequeno, esse bolso aqui não é um bolso muito grande, ele é um bolso só para dar acesso a colocar um celular, uma chave, coisas pequenas, então eu vou deixar ele dessa forma, tá? R1 foi a única parte de toda essa bolsa que eu estou montando que eu mudei, que eu coloquei R1. Como eu estou usando manta, eu não quis usar nylon, porque o nylon é bem diferente a estrutura da manta, tá? Então esse aqui tá soltinho porque não colou, não tem como grudar, tá? Então eu vou fazer o quilting e também trago para mostrar para vocês. Essa lapela maior aqui, olha, que tem esse bolso de teladinho aqui, que vocês também podem até usar plástico cristal se vocês quiserem, tá? Mas essa parte aqui, vou mostrar para vocês, é essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a parte externa, e aí eu já deixei ela aqui, olha, um pouco maior. Eu vou preparar um quilting também. E na parte interna, que é onde eu vou montar o bolso, eu já deixei um tamanho que caiba aqui dentro da minha parte que eu fiz o quilting. Eu cortei uma tela um pouco maior para as laterais. Eu sempre prefiro deixar as laterais um pouco maior. Vou preparar o zíper para ser colocado aqui e vou preparar um acabamento aqui. Eu deixei 6 centímetros aqui de distância. E esses 6 centímetros é para poder fazer isso aqui, olha. Posicionar o botão e não ficar nada aqui nessa ponta. Porque se ficar coisas nessa ponta da bolsa, pensa bem, ele vai tombar para cá. Não é isso que eu quero, olha. Se eu for colocar alguma coisa aqui no bolso dessa bolsa, ele tem que ficar posicionado aqui, olha.
Porque se tombar para cá, olha, não vai nem fechar. Vai ficar aquele monte de coisa acumulada aqui e a bolsa acaba ficando com um design feio. Então, por esse motivo, eu marco 6 centímetros. A partir de 6 centímetros, eu costuro para montar o meu bolso, tá? Então, eu vou montar também esse bolso aqui junto com vocês. Quando esses 3 bolsos aqui, eu mostrar todo o passo deles, eu venho montar essa peça para vocês. Esses bolsos eu vou fazer com o quilting na régua, vou marcar 30 graus. Aqui eu marquei 30 graus, tá? Aqui nessa peça eu não marquei grau, porque como ela já é um tecido todo quadriculado, a diferença desse tecido é que eu tive que fazer a união. Lembra que eu mostrei para vocês na aula 1, que é um tecido todo virado para um lado, eu tive que cortar? Nesse tecido dessa aula eu não precisei fazer isso, aqui está inteiro, olha. Eu já fiz inteiro, porque é um tecido todo com florzinhas e elas não têm lado. Elas não estão posicionadas virada para um lado. Então, eu vou começar preparando os bolsos e vou mostrar o passo a passo para vocês, porque, afinal de contas, essa aula é própria para mostrar para vocês a estruturação dos bolsos. Bora costurar. Pessoal, então aqui eu preparei o bolso, olha. Esse aqui é aquele bolsinho externo. No meu molde, ele tem essa linha aqui, que é a linha do meio. Então, eu furei bem acima da linha, tá? Só para que eu saiba mais ou menos a posição do meu botão. Não vou furar, só vou fazer o quilting, tá? Como eu falei com vocês, eu vou marcar 30 graus. Mas eu não vou mostrar isso para vocês nessa aula, porque eu já fiz na aula 1, tá? Esse aqui é o outro bolso. Aqui é a lapela. Esse aqui que eu mostrei primeiro é a lapela. Lapela é a tampa, né, gente? Essa parte aqui é do bolso. Eu fiz esse cortezinho aqui, olha, mas eu não tirei, olha. Que aí, na hora que eu coloquei aqui, olha, eu risquei toda a volta. Porque aqui, depois que eu fizer toda o quilting e costurar e recortar, eu só venho aqui, faço essa dobra e fecho a pence, tá? E esse bolso aqui, olha, eu também já risquei, marquei aqui o botão, mas não furei e não vou furar agora. Então, vou fazer o quilting, aí eu vou fazer a parte interna, que é aquela que eu mostrei para vocês, como essa manta é R2, quando tiver quiltado eu vou colar, e aí eu vou posicionar esse bolso. Esse bolso precisa ser costurado aqui antes de ser colocado no bolso, porque aí não vai aparecer as costuras do outro lado. E eu mostro para vocês todo o acabamento. O meu viés, meu debrunzinho, não é nem viés, eu cortei com 5 centímetros. Como eu disse na aula anterior, para esse projeto eu estou usando 5 centímetros. Quem estiver usando máquina doméstica, pode fazer os debruns com 6 centímetros, que vai ficar muito bom. Agora eu vou para a máquina, vou costurar e mostrando para vocês, mas esse passo eu vou fazer mais rapidinho, tá? Eu comecei marcando o quilting e nesse caso aqui eu usei o giz e eu marquei com 30 graus. Depois que eu marquei todo o quilting, eu já sabia onde eu ia começar com o retrocesso e finalizar com o retrocesso. Isso facilitou bastante. E vocês observem que eu começo sempre do mesmo lado, faço toda a costura e finalizo do outro lado. Depois eu costurei toda a volta e recortei a peça. Eu vou explicar para vocês sobre essa peça. Essa peça aí é aquele bolso em que vai ter a pencezinha para dar profundidade. Eu deveria ter feito esse bolso sem colocar o fundo ali, que vocês estão vendo que tem um fundo. Eu deveria ter feito o quilting, como eu estou fazendo aí, só que sem o fundo. Depois desse quilting pronto, aí sim eu colocaria o tecido por cima, riscaria a peça, faria a costura e desviraria. Pelo seguinte, eu preciso costurar essa peça, esse bolso aí, lá na bolsa. E para isso, eu preciso que a lateral dele esteja finalizada.
E se eu colocar debrum nessa peça aí, vai ficar muito grosso para ser costurado lá na minha peça. E na hora que eu estava montando essa peça, eu não me atentei a esse detalhe. Eu fui fazendo direto porque eu queria muito fazer esse quilting com 30 graus, porque eu acho que ele fica muito simpático. Eu tava empolgada com o quilting e me esqueci desse acabamento. Só fui me lembrar disso depois. Eu acabei dando um jeito, vocês vão ver mais à frente o que eu fiz, mas eu estou alertando agora, neste momento, porque se você estiver assistindo esse vídeo e já começar a cortar e seguir o passo a passo, você vai errar o meu erro. E eu não quero que vocês errem como eu errei. Claro que o meu erro foi algo que deu para contornar e a bolsa ficou muito linda, ficou perfeita. E eu também quero mostrar isso para vocês. Por isso que eu não editei tirando essa parte. Eu vou deixar para que vocês vejam como eu fiz de verdade, como que eu contornei o meu erro e ele deu certo no final. Vejam bem. Então, aí, eu estou montando o quilting do bolso. Vou deixar a foto da bolsa aqui agora. Pessoal, voltei aqui só para confirmar com vocês essas medidas, tá? Ó, então, meu bolso aqui, eu já fiz o quilting dele. E esse aqui, eu também marquei aqui o meio. Só marquei, porque é a marcação que tem aqui, ó, no meu molde. Mas não quer dizer que eu vou furar aqui. Eu vou verificar depois que eu acabar de montar. Porque vocês podem ver que eu cortei um pouquinho maior aqui na lateral. Então, pode ser que esse aqui não seja agora que não esteja centralizado, tá? Então, vocês confiram. Bom, essa parte aqui, eu já deixei ela aqui ajeitadinha para mostrar para vocês, olha. Que é aquele bolsinho, aquela lapelinha, essa aqui, ó, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como colocar a cianinha. E aí, é o seguinte, ele já foi quiltado, tá? E eu vou para a máquina, eu vou colocar a cianinha aqui bem na beiradinha. E vejam que eu estou usando uma cianinha pequena, ela não é aquela cianinha larga. Então, eu vou para a máquina fazer isso aqui, olha. E aí, eu vou colocar aqui o debrum. Lembrando que esse meu debrumzinho aqui é aquele de 5 centímetros. Vou deixar a cianinha toda para dentro, não vai ficar nada sobrando. E vou passar aqui uma costurinha. Na hora que eu virar, ela vai ficar bonitinha assim, e aí aqui dentro eu vou fechar com ponto invisível, tá? Porque se eu passar a máquina, vai ficar marcada a costura. Vocês podem ver que o meu aqui, olha, não tem máquina aqui, olha. Esse é o acabamento bonito que a gente faz à mão, olha, e não fica aparecendo costura. E fica um acabamento super bonito. Se você não quiser colocar cianinha, então você já coloca o debrum direto, se quiser rebater na máquina, você já faz, tá? Então eu vou para a máquina fazer essa peça e vou levar vocês comigo. E aí, já que eu vou para a máquina, eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer, porque aí lá na máquina eu não preciso voltar para explicar. Eu já disse para vocês sobre esse bolso aqui, olha. Vocês estão vendo que tem um piquezinho aqui, que é para centralizar, certo? Então, olha, eu vou fazer um piquezinho aqui em cima e um piquezinho aqui embaixo. Isso aqui é necessário, tá? Por quê? Essa aqui é a parte da frente, onde eu vou colocar cianinha também, igual vou fazer no bolso menor. Vai entrar uma cianinha aqui. Porém, antes de entrar a cianinha, eu preciso preparar esse bolso aqui. Se vocês quiserem colocar entretela nesse bolso aqui, pode colocar. Eu acho até que eu vou colocar no meu. Aí, vocês vão pegar essa tela e nós vamos fazer a costura aqui. Então, aqui precisa colocar o zíper. Tá vendo? Essa parte curva, vou virar pra cá pra ficar na mesma posição que tá essa. Ó. Aqui é a parte curva, olha. Tá vendo? Então, aqui é onde eu vou fazer o acabamento. Vou colocar um zíper aqui. No meu, eu cortei a tela e coloquei o zíper, mas não tem necessidade. Eu vou colocar o zíper aqui, ponho o acabamento e costuro lá. Se aqui ficar muito grandão, eu falo para vocês cortarem. Essa tela aqui, se eu não me engano, eu vou confirmar a medida, mas eu acho que eu cortei com 20 centímetros. Já vou ver a medida, porque minha fita tá longe de mim, e passo para vocês. Mas eu vou fazer a construção disso aqui e volto para cá para mostrar para vocês. Sobre esse bolso aqui,
que é esse bolso aqui, eu acabei montando errado e eu vou explicar para vocês. Eu fiz ele com a manta R1, eu falei para vocês, só que eu montei sanduíche e fiz o quilting, mas não era para ser feito assim. Então, para eu não perder esse quilting, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, e vou fazer uma costura em toda a volta. Porque esse bolso, ele foi feito assim, olha. Eu rebati ele, olha. Então, na hora que eu virei, eu costurei. Então, o que eu vou fazer? Como ele já está cortadinho, vou passar um pezinho de máquina, vou desvirar e vou passar o debrum só nessa beiradinha de cima, como eu fiz aqui, tá? E vou deixar marcadinho onde eu vou colocar o meu botão. E aí, depois eu venho mostrar para vocês como que eu vou posicionar ele lá na minha peça. Então, eu só estou mostrando que é para que vocês... Eu vou deixar até marcado no vídeo, quando chegar a parte que eu falo para montar sanduíche, que é para não montar o sanduíche, tá? Mas se você adiantou o vídeo e chegou aqui, já vou dizendo que eu vou fazer isso. Olha, direito com direito, vou costurar, vou virar, e aí, ao invés de rebater, eu vou deixar ele bem passadinho e vou costurar direto na peça. E eu vou mostrar isso para vocês também. Ó, eu já virei, olha, eu fiz a costura. Só para mostrar para você como ele deveria ter sido feito. Eu tinha que ter quiltado ele de um lado só, um tecido só e a manta. E aí depois eu pegava a outra parte, costurava, só que eu acabei montando sanduíche. Então, eu não vou perder, olha. Eu costurei, viro, agora eu vou pro ferro e passo para ele ficar bem estruturadinho. Olha, ficou bem certinho. Eu já dei uns piquezinhos aqui na parte de dentro dele. E agora eu vou lá no ferro, passo bem passadinho, venho, faço uma costurinha aqui, só para eu conseguir cortar. E aí lá na máquina eu vou fazer um debrunzinho aqui, olha, e vou fechar a mão para o outro lado. Então esse aqui é meu bolo. Ah, eu tenho que fechar as pences. Eu vou fechar as pences agora. As pencezinhas que tem aqui, eu vou fechar agora, tá? E aí eu vou fazer essa parte. Agora eu vou mostrar para vocês a colocação da cianinha. Para colocar a cianinha, eu posicionei ela ali em cima da peça, o debrunzinho com a parte aberta e fui passando uma costura de pé de máquina. Essa cianinha é uma cianinha bem estreita. Eu queria ter usado uma cianinha azul marinho, mas eu não encontrei. E no período que eu estava construindo essa peça, não ia dar tempo de esperar para comprar pela internet. Então eu usei a branca mesmo, que era a que eu tinha aqui. Mas eu acho que se eu tivesse colocado uma azul marinho aí, ia ficar uma combinação perfeita. Vocês vejam que eu vou passando a costurinha de pé de máquina e o debrum, eu não estou esticando ele, eu estou posicionando ele, porque ele não é cortado a 45 graus, então eu não posso esticar. Eu só posso ir posicionando ele e fazendo uma curva. Essa curva é uma curva leve, o debrum assenta bem, tá? A cianinha faz curva muito bem, porque ela tem esse corte aí todo em zigue-zague, ela aceita muito bem fazer a curva. Vocês vão gostar de usar a cianinha no trabalho. Fica muito lindo. E o acabamento, depois que eu terminei de fazer, eu fazer essa costura aí, eu fiz ponto invisível. Porque, para mim, sob o meu olhar, fica mais estético, mais limpo e combina com a colocação da cianinha. Agora eu tô colocando a cianinha num acabamento. Esse acabamento, ele vai ser usado tanto naquele bolso maior, naquela lapela maior, que é o que vai dar vida à bolsa, e também vou usar na parte do zíper da minha bolsa, tá? Fiz a parte da tela vôlei, eu já mostrei para vocês, então como foi feito, olha, eu costurei o meu debrunzinho, já havia costurado a cianinha, então eu costurei ele com um pezinho de máquina por cima do zíper, tá? E aí vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz desse lado aqui, só em cima do zíper, esse ladinho aqui. Então, esse lado, ele está todo em cima do zíper.
E aí eu vou posicionar ele depois aqui na minha peça dessa forma. Porque aí eu vou rebater e na hora que abrir o zíper não vai aparecer essa costurinha. E depois que isso aqui estiver posicionado na peça, eu só venho, dobro essa beiradinha aqui e faço uma costurinha aqui. E aí ele vai ficar bem bonitinho, olha, com essa beiradinha aparecendo. Para o outro lado, que é em cima da tela, vou fazer a mesma coisa, olha. Eu vou dobrar aqui, rebato a costura, olha. Só que essa aqui eu tenho que fazer antes de posicionar o bolso, porque se eu rebater aqui, o bolso não vai ter acesso, certo? Então, eu vou rebater isso aqui na máquina agora, tá? Esse aqui eu posso rebater até posicionado aqui, porque para cima não vai entrar nada. Lembrando a vocês o seguinte, essa parte aqui é a parte arredondada. Então, aqui eu marquei 6 centímetros, vocês recordam que eu falei sobre isso? Então, o meu bolso, ele vai ser posicionado dessa forma, olha. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó, essa parte aqui, ela vai ser colocada aqui, olha. Eu vou costurar aqui, 2 costurinhas, para ficar bem costuradinho, bem firme. Essa parte aqui precisa ser costurada agora. Então, eu vou rebater e depois já vou virar aqui e vou rebater essa parte. Isso aqui já tem que vir pro bolso costuradinho, porque se eu for costurar aqui em cima dessa parte, o que vai acontecer é que o meu bolso não vai ter acesso, tá bom? Depois eu coloco os cursores, e aí eu posiciono, e aí, como já está marcadinho aqui o meio, o meu bolso não vai ficar torto. Essa tela eu cortei com 20, deixa eu ver, acho que foi 20 centímetros certinho que eu cortei. Essa tela tem 20 centímetros, tá? Então, vai ser o suficiente aqui. Então, na hora que eu acabar de costurar, eu venho e mostro essa parte para vocês. Esse bolso aqui, essa lapelinha daquele meu bolso, já está pronta. Que eu mostrei para vocês, colocando a cianinha. E olha que delicadinho. Se eu tivesse uma cianinha azul, ia ficar maravilhoso, né? Mas eu não tenho. Eu não encontrei, só tinha azul claro. E azul claro não tem nada a ver aqui, né? Se tivesse azul marinho, ia ficar perfeito. Bom, agora eu vou fazer esse fechamento aqui à mão. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal peças que eu finalizo o meu debrum à mão para não ter a marca dos pontos da máquina desse lado, tá? Mas isso é uma preferência minha, uma escolha minha. E o meu bolso, aquele bolso que eu mostrei para vocês que eu fiz a costura aqui do avesso dele, olha, eu já fechei a pence e não fiquem aí descabelando com essa pence pequenininha não, tá? Essa pence só serve pra gente colocar o pezinho de máquina e fazer uma costura do lado de fora dela, não é em cima dela, é do lado de fora da pence. Aqui ficou até melhor, olha. A pence foi marcada aqui pequenininha, mas olha, meu pé de máquina pega fora. E é isso que precisa para dar profundidade ao nosso bolso. E aqui eu já costurei o debrum, e esse debrum, olha, ele tá dobradinho, porque agora eu também vou fazer esse fechamento aqui, olha, à mão, que é para poder posicionar lá na bolsa. E aí agora eu volto mostrando todas as lapelas e o bolso pronto, e eu vou mostrar para vocês como posicionar no meu super molde. Aqui eu estou mostrando para vocês como que eu costurei a partezinha ali que fica do ladinho do zíper. Tem que fazer essa costurinha primeiro, antes de montar essa parte aí lá na lapela, tá? E aí, essa é a aba do outro bolso. Eu estou costurando o debrum para poder rebater ele para a parte de trás. Já fiz toda a lateral e agora
estou mostrando para vocês como posicionar ali, fazendo a dobrinha do debrum para ficar bem bonitinho. E ó, usem linha de poliamida, tá? Ela facilita muito a colocação dos bolsos e deixar uma peça muito bonita, bem feita. Aqui eu tô fazendo uma costurinha no lado oposto da tela, que é para poder fazer o acabamento lá na hora de montar o bolso. Então, eu já deixei o debrunzinho costurado com a cianinha, que é para ficar o acabamento bonito. E aí é só passar uma costurinha e dobrar, porque já vamos montar o bolso. Essa montagem do bolso é simples. Eu já havia deixado previamente cortado. Eu coloquei uma entretela e marquei 6 centímetros ali da parte de baixo. Fiz uma linha a 6 centímetros. E aí, eu vou posicionar aquele acabamentozinho ali onde tem o meu debrum. Vocês vejam que eu estou ali posicionando na minha linha reta, sem me preocupar com as laterais, porque como a lateral tá sobrando, então não tô muito preocupada com isso. E agora, eu vou posicionar ali, olha, e fazer uma costurinha. Essa costura vai posicionar o zíper no lugar certinho onde eu preciso que ele fique. Pessoal, então agora vamos analisar aqui como nós vamos fazer a montagem do bolso e das lapelas na peça. Então, vocês vão ver o seguinte, esse aqui, vou mostrar até aqui, essa parte aqui é essa aba aqui, ó, tá? Essa aba aqui. Essa outra aqui é essa aba que vem pra cá, ó. Vocês podem ver que é essa daqui. E esse aqui é o meu bolso, tá? Então, todas as 3 peças que serão acrescentadas no super molde são essas 3 aqui. Bom, essa daqui foi aquela que eu fiz o quilting e cortei. E depois eu me lembrei que eu precisava fazer as pences. Então, não, que eu precisava costurar na peça, né? Eu me lembrei que eu precisava costurar essa peça que tinha que ter acabamento. Eu não poderia colocar debrum aqui. Ia ficar muito grosso passar debrum aqui, olha. Até poderia ter feito isso, sabe? Mas como eu não fiz lá, eu resolvi não fazer dessa forma. Então, o que eu fiz? Eu peguei um tecido, mostrei pra vocês aí no vídeo. Se vocês voltarem, vocês vão ver. Peguei um tecido, coloquei por cima, costurei em toda a volta e revirei. Com isso, eu perdi meio centímetro de cada lado. Então, esse bolso meu aqui acabou diminuindo 1 centímetro. O de vocês não vai acontecer isso, porque vocês vão ficar atentos e vocês vão riscar, vão colocar direito com direito, vai fazer o quilting, vai colocar o tecido principal, vai montar o quilting de vocês. Quando tiver montado, vocês vão colocar o outro tecido por cima. Aí sim vocês vão fazer a costura do bolso, porque na hora que vocês virarem, não vai perder medida. O meu perdeu medida.
Mesmo assim, eu vou fazer ele ficar de um jeito aqui harmonioso, tá? Então, esse aqui é o bolso com a profundidade que eu mostrei para vocês, olha. E lembram que eu falei o seguinte, na hora que vocês marcarem essa pence aqui, vocês... Agora já assumiu aqui, né? Mas ela tá marcadinha aqui e eu coloquei o pé de máquina ao lado, não coloquei em cima, porque senão ia ficar insignificante, tá? Porque realmente é uma peça, é uma pence bem pequenininha, apenas para dar uma profundidade para esse bolso, não é um bolsão gigante, tá? Então, esse aqui é o bolso, e esse aqui é a lapela do bolso, e ela é menorzinha que o bolso mesmo, porque a ideia é que ela venha assim de dentro do bolso, tá? Aqui, no meu molde, quando eu fui fazer, lembram que eu falei assim, eu vou marcar, mas não vou furar? Então, olha aqui, ó, a marcação tá aqui, ó. Essa aqui que é a marcação, tá? Não furei, só deixei marcado. Esse aqui, acho que eu nem marquei, mas esse aqui, a marcação tá mais embaixo, olha. Então, por que que eu não furei? Tá vendo que eu perdi medida aqui, olha? Por que que eu não furei? Eu prefiro furar depois que eu prender esse botão, que eu colocar o botão nessa peça. Aí eu prefiro, aí eu vejo a posição direitinho e confirmo. Eu acho melhor fazer isso, tá? Bom, então esse aqui já está explicado. Essa lapela aqui, é essa aqui, olha, tá? Então, o que eu fiz? Vocês viram eu colocando a cianinha, eu rebati, eu fechei todo o debrum dela à mão. Depois eu vim, dobrei o debrum, costurei ele aqui, virei e fechei a mão. Então, ela foi toda fechada à mão pela parte de dentro. O que eu fiz aqui, ó? Simplesmente dobrei e marquei o meio. Só isso que eu fiz. Marquei o meio e aqui também eu já deixei marcadinho onde eu vou furar para colocar o meu botão. E lembram que eu comentei com vocês antes, um pouquinho antes no vídeo, que eu deixo uma distância aqui de 6 centímetros para que as coisas que a gente acomode nesse bolso não fique tudo aqui na ponta da bolsa e a bolsa acaba ficando feia e acaba que ela nem fecha, tá? Porque ela não pode ficar justa assim, ela tem que ter uma barriguinha aqui. Porque na hora que vocês colocarem coisas nesse bolso, olha, para poder comportar. Porque se ela, por isso que ela tá assim, porque ela tá vazia, né, gente? Mas na hora que ela tiver cheinha, ela vai ficar comportadinha, bonitinha, olha. Bom, então essa lapela também já está explicada. Agora, vocês precisam se atentar nisso aqui, olha. Eu fiz esse gabarito para vocês. O que faltou nesse gabarito foi essa linha azul que eu fiz aqui agora. Quando vocês olharem, vocês vão perceber que o gabarito de vocês tem um quadradinho aqui. Então, bem paralelo a esse quadradinho, vocês vão fazer essa linha. Pode até ser de caneta azul. Eu fiz de caneta azul para destacar aqui, para que vocês possam ver. Peguei uma canetinha azul e fiz. Então, é o seguinte. Aqui eu fiz a marcação do bolso. Que quem quiser pode usar ela aqui, tá? Mas eu prefiro usar o gabarito. Acho que fica muito mais certinho. Então, vocês vão fazer o seguinte, o gabarito vocês vão posicionar ele, tá? De preferência, alinhando aqui, olha, essa parte aqui, alinhando aqui, porque como eu cortei um pouquinho maior, eu tenho que centralizar aqui e centralizar aqui. Da borda desse meu gabarito aqui, onde tem o bolso desenhado, para cá eu coloquei 1 centímetro, que foi essa minha linha azul, tá? E eu vou dobrar aqui nessa linha azul, olha. Pode ver que a minha tá até marcada, olha, o meu tá marcado. Eu fiz essa dobra aqui, olha aqui. Tá vendo? E vocês vejam o seguinte. Esse bolso, ele tem 21 centímetros. A metade de 21 é 10,5. E olha aqui, tá marcado 10,5, tá? Então, vocês fiquem bem atentos a esse detalhe. Eu tô só acertando aqui para poder deixar bem posicionado. Então, para ficar posicionado, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, um aqui, porque eu não quero que corra. Porque se correr, a chance de deixar o meu bolso posicionado torto vai ser bem grande, né? Então, eu vou deixar assim.
Então, aqui, quando eu levantei essa aba, eu cortei esse bolso aqui, ó, só nesse pedaço aqui, olha. Eu não cortei ele inteiro, eu deixei ele aqui. Eu simplesmente dobrei, e vocês vejam que a dobra foi na linha azul, a 1 centímetro aqui, tá? Então, agora que vai começar a estruturação da peça, tá? Esse bolso aqui, essa lapela aqui, não é bolso, é uma lapela, né? Já está marcado ao meio. E vocês vejam que eu projetei ela para ter coisas aqui dentro. Então, nós vamos posicionar ela aqui em cima e vamos descer o espaço desse debrum que eu coloquei, olha. Então, olha só, tá posicionado aqui, ó, pontinho com pontinho. E eu vou descer o espaço que eu tenho de debrum, eu vou prender aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar só um alfinetinho, só para que vocês entendam. Porque aqui também pode ser colocado uma fita, vou mostrar até para vocês, tá? Uma dupla face, e aí posiciona aqui, não vai sair. Nessa peça, eu sugiro que vocês façam 2 costuras. Uma costura vai ser feita aqui, que a gente chama vala, tá? E a outra costura aqui. Por quê? Essa lapela é uma lapela que nós vamos mexer muito nela para poder abrir e fechar a bolsa. Então, para não correr risco de descosturar. E vejam que eu sugiro que vocês usem aqui a linha de poliamida, tá? Quem está usando máquina doméstica pode usar poliamida na parte de cima e embaixo usa a linha de algodão. Quem está usando industrial pode colocar poliamida em cima e embaixo, tá? Então, retrocesso, faz toda a costura e retrocesso. Aqui vai estar um pouquinho mais grosso, façam devagar e com a agulha um pouco mais grossa. E aí vai dar o retrocesso, vem, retrocesso e acabou. Tá? Agora, nós vamos colocar essa lapela. E ela, esse aqui é o lado direito. O lado avesso dela, eu já marquei o meio. Vocês podem ver que tá marcadinho aqui o meio, olha. O meio dela tá marcado. E aí, eu vou posicionar ela aqui também, olha, a 1 centímetro, porque esse debrumzinho aqui, ele também tá a 1 centímetro, né? Quase 1 centímetro de debrum. Então, pessoal, eu já estou usando a minha fitinha. Eu tenho uma fita dupla face. Ela é muito boa. Eu uso ela quando eu estou fazendo material sintético. Ela tem 7 milímetros, tá? Ela é um pouquinho maior que meio centímetro. E para esses casos aqui, quando eu trabalho com tecido, eu faço o seguinte, olha. Eu corto ela ao meio. Então, eu tirei aqui um pedaço, cortei com a tesoura ao meio e fixei aqui, olha. Porque aí, agora eu vou fazer isso aqui, olha. O meio já tá marcado, marquei o meio aqui. Então, eu venho e desço ela aqui, ó, a medida de 1 debrum. Porque o meu debrum aqui, ele tem quase 1 centímetro, é o que eu preciso, olha lá. Bateu 1 centímetro. Tá? Então, eu vou tirar aqui o linerzinho e ela é, olha, esse tipo de dupla face facilita muito o posicionamento de qualquer peça que vocês estejam fazendo, sabe? Ajuda muito. Então, aqui eu tiro o liner, eu já marquei o meio, e aqui a distância é a distância de debrum, então não preciso marcar mais nada. Isso aqui é o que eu preciso. E se vocês olharem aqui a medida, olha, tá certinho a lapela de cima, 10 centímetros de distância. Então, se essa aqui tá bem posicionada, essa aqui também está, porque tá marcando o meio. Então, eu vou para a máquina fazer essas 2 costuras e já vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui agora, porque eu tenho que tirar o meu gabarito, certo? Eu vou marcar aqui agora o desenho do meu bolso, porque o próximo passo é a costura do bolso. E aqui já está marcado o meio, onde eu vou posicionar a parte do meio do meu bolso. Como eu perdi medida, o meu bolso vai ficar um pouquinho mais estreito, mas não tem problema. No bolso de vocês vai ficar certinho. Vou tirar aqui os alfinetes
E lá na máquina eu vou ter que ter o cuidado. Vocês façam o seguinte, vocês posicionam primeiro essa lapela e costura e depois essa, tá? Aqui eu tô posicionando para mostrar para vocês, mas lá na máquina com certeza eu vou tirar essa daqui, vou costurar essa primeiro, depois eu vou posicionar essa novamente, tá? Lá na máquina também, quando eu for costurar meu bolso, eu vou começar a partir do meio. Então, eu vou colocar o meio aqui, venho costurando até o final. E aqui também eu vou costurando até o final. O meu bolso, como eu perdi medida, ele vai ficar um pouquinho mais justinho, mas não tem problema. Essa peça vai ficar para mim mesmo, então não tem problema. E aí depois eu volto para mostrar para vocês os detalhes. Eu vou tirar aqui agora, porque eu vou para a máquina e costurar com esse gabarito aqui não vai ser nada fácil, né? Então eu vou tirar, inclusive esse. Olha só como é que essa fita é boa, olha. Ela não solta fácil, ó. Então vai ajudar muito vocês. Principalmente quem às vezes se sente um pouco inseguro para fazer algum tipo de costura. Vai ajudar muito. Eu tô tirando aqui com cuidado para não perder aqui o posicionamento. Aqui, inclusive, eu vou prender um alfinete, olha. Porque eu não posso deixar essa lapela correr. E aqui a costura tá posicionada certinha, tá? Aqui é o lado direito mesmo, porque na hora que eu fechar a peça, olha, ela vai ficar aqui por cima, tá? Então agora... Ah, outra coisa importante, pessoal. Aqui, essa caixa de leite que sobrou, eu vou fazer uma niqueleira para poder compor o meu conjunto, né? E sobre a niqueleira, eu deixei o molde gratuito na aula 1. Então, quem está aqui hoje não vai comprar o projeto, não tem problema. A niqueleira está lá na descrição do vídeo 1, que está marcado aqui na descrição também desse vídeo, tá? Então, você pode pegar esse molde gratuito. E eu só não vou mostrar montando, porque na aula anterior eu já mostrei todos os detalhes, mas eu estou mostrando porque quem está chegando aqui pela primeira vez nessa aula não sabe que tem a niqueleira, né? Que tem o molde da niqueleira. Então, bora para a máquina. Fiquem bastante atentas nas costuras dessas abas e bolsos, tá? Usem a linha poliamida 60 e caprichem no retrocesso, porque são peças que vão ser muito utilizadas abrindo e fechando, para no futuro não precisar fazer reparos, que nessa bolsa fazer um reparo é extremamente difícil, tá? Por conta dessas costuras embutidas. Eu já havia preparado a primeira lapela, já tinha feito o teste lá na mesa, estava tudo ok, então agora eu coloquei a segunda lapela, porque já estava marcado e ela também já estava com a fita dupla face, isso facilita muito. Essa fita dupla face que eu uso, ela não sai do lugar. Se você fixar bem, ela não sai do lugar. E agora, mais um capricho no retrocesso, para que não tenha problemas aí com essa lapela. Vocês estão vendo a peça toda aberta, então a colocação de lapelas e bolso é feita na peça aberta. E depois faz o fechamento da peça. Eu vou mostrar hoje para vocês ainda como posicionar o cursor, tá? Que na aula anterior eu não havia falado sobre isso. E o restante tá na aula anterior, o fechamento dessa bolsa. Então, quem está chegando aqui hoje, nessa aula, está assistindo ela pela primeira vez, assiste o vídeo anterior, que eu vou deixar marcado, para que vocês saibam como fechar essa peça. Porque aqui o principal hoje é entender a colocação das lapelas e bolso. Para facilitar a costura do meu bolso, vocês estão observando que eu fui posicionando ali alguns alfinetes apenas para o bolso não correr e não sair da linha que eu havia feito lá no gabarito. E eu vou costurar ele do meio para o lado e depois costuro o outro lado, para não correr o risco desse bolso andar e eu depois ter que desmanchar e fazer tudo novamente, tá?
forma que eu encontrei, assim, que ficou melhor para fechar essa bolsa foi dessa forma para colocar o cursor. Por isso que eu falei, para a hora que vocês forem colocar o zíper, vocês não regularem, deixar ele muito certinho, porque isso vai dificultar o posicionamento do cursor. Então agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, a bolsa já está aqui com as lapelas e o bolso. E não dá para eu deixar ela direitinho aqui, então eu vou deixar ela aqui um pouquinho pro lado por conta do volume aqui da lapela e do bolso. Mas vocês vão entender o seguinte, olha. Vocês estão vendo aqui, eu preciso encaixar o cursor com isso aqui, sem isso aqui andar, ele precisa ficar certinho, tá? Então, o que eu faço? Eu gosto de usar clipe. Esse clipe de papelaria, porque ele facilita nós posicionarmos aqui o cursor. E uma vez que o cursor entra correto, não precisamos reposicioná-lo. Se ele entrar e você vê que ele entrou torto, aí você tem que tirar e tentar reposicionar. Eu vou falar uma coisa para vocês, não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é o mais difícil. Quem já faz bolsa aí, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, porque realmente encaixar o cursor, ainda mais assim de cabeça para baixo, porque eu não sugiro fazer do outro lado, do lado correto, e depois vocês virarem, porque como essa abertura aqui ela é pequena, a chance de vocês, na hora de virar, perder, ou vocês também podem dar um pontinho na beira do zíper, e aí não tem perigo. Eu gosto de fazer isso travando na máquina. Eu travo ele lá na máquina. Eu travo isso aqui no pé da máquina, deixo travado assim, que aí eu consigo puxar, esticar e ele não corre. Mas aqui eu não sei como é que aí eu consigo virar. E olha como a parte de dentro, interna, fica boa, bem feita. Ó, tá certinho aqui. Agora vamos lá, né? Vamos ver se vai encaixar. Olha lá. Agora, pra gente não ter problema, eu vou dar um pontinho aqui, pra hora que eu virar, ele não correr. Pessoal, então, eu já coloquei o cursor, dei um pontinho aqui, porque conforme eu vou mostrando pra vocês, eu acabo deixando isso aqui abrir e na hora de fechar me dificulta. E a aula de hoje termina por aqui, pessoal. A peça já está pronta, a finalização dessa peça, ela já acontece lá no vídeo 1. Quem tem dúvida, volta lá no vídeo 1 que vai ver o fechamento dessa peça. Eu quero agora explicar para vocês como vai funcionar a questão dos moldes. Quem comprou o molde do kit de bolsas vai ganhar a modelagem da maleta de sapatos, tá? Eu vou disponibilizar também lá na QIFI o molde da maleta de sapatos, mas quem comprou o kit de bolsas vai ganhar esse molde aqui, tá? Até o dia 30 de novembro, esse molde aqui do kit de bolsas, ele vai estar ainda por R$ 9,90. Depois ele vai para o valor normal dele, que é de R$ 19,90. E a modelagem da maleta de sapatos vai estar disponível por R$ 14,00. Então, quem quiser, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo para vocês acessarem os moldes. Inclusive os moldes gratuitos também vou deixar no link, o link na descrição do vídeo, tá? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Hoje foi a construção aqui das abas do bolso dessa bolsa super molde. Eu trouxe também uma ideia, uma sugestão de uma peça muito boa aí para quem vai viajar, para quem viaja e quer deixar tudo organizado. Então essa é a sugestão. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês reproduzam aí. E eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigada por estarem todos aqui, por estarem me acompanhando.
e muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Eu espero reproduzir muito mais para vocês. Então, pessoal, até semana que vem. Tchau!